E o que não pode faltar na última parte da última temporada de Bleach? E para quem não sabe, na temporada de julho de 2026, vamos finalmente dar adeus a Bleach, pelo menos a essa história principal. Porque para quem não sabe, Bleach continuou a história depois que o mangá se encerrou. Ele ainda teve uma história que vai falar do mundo dos mortos, que inclusive o Tite Kubo, que é o autor da obra, já avisou que ele pretende continuar depois de Bleach e o anime a escrever esse mangá. Então pode ser que futuramente tenhamos mais anime de Bleach, contando a continuação. Mas dessa história, a história principal se encerra na temporada de julho. E eu tenho um projeto de realmente falar semanalmente sobre o Bleach aqui. Então, quando lançar o anime, cada episódio que sair, eu vou estar assistindo e analisando o que eu achei dele. Bom, e eu fiquei pensando, o mangá de Bleach, ele tem, na parte final, nessa última parte que eles vão adaptar agora, ela tem coisas muito interessantes, mas ao mesmo tempo, ele tem muita coisa que falta. Eu pensei, e se eu fizesse uma lista com top 5 coisas que tem que ter na última parte de Bleach pra ser o épico que precisa? Tanto com coisas que já tem no mangá, como coisas que eu espero que eles trabalhem melhor no mangá. E com isso eu vim trazer essa lista. Em quinto lugar dessa lista, do final que eu espero que tenha, de forma coerente, até mais grandioso do que foi o mangá, e vale destacar a partir de agora, vai ter spoilers da parte final. Se você está esperando o anime, não veja o vídeo a partir daqui, vai ter spoilers. A primeira coisa que ficaria em quinto lugar seria a Bankai do Zaraki. Para quem não sabe, o Zaraki, o Hitsugaya, o Byakuya e todos que estão ali, eles continuam lutando contra o Hércules, vamos dizer assim, que é um dos guardas reais do Yhwach. Quando essa luta acaba acontecendo, quando ela acaba se desenvolvendo, cada vez que eles acertam mais e mais golpes, eles vão ficando maior, ele vai ficando maior. Então esse é o problema, você tem que derrotar ele com um golpe. O Zaraki até usa sua força, mas não consegue. E ele cai. Quando o Zaraki cai, a Yachiru acaba aparecendo de novo. E aí que vem o grande spoiler, a Yachiru, na verdade, ela sempre foi a Bankai do Zaraki. E até usa a frase famosa que é: você pode me usar da maneira correta agora. E aí ela acaba falando Bankai e ele se transforma numa besta berserker. Esse é pra ser um dos grandes momentos dessa temporada. Eu sei que é difícil falar isso porque ainda tem coisa do Ichigo contra o Yhwach, mas no mangá essa é a grande luta que tem. Ela é a maior em questão da parte desse final do arco. Ela é a mais empolgante, ela é a que mais envolve capitães. Então eu acho que esse momento, ele tem que ser o momento certo. Ele não pode ser um momento qualquer que aparece. Não. Ele tem que ser aquele momento que ou começa ou termina o episódio. Sabe? Quando o Zaraki, ele começa, ele fala Bankai, tem abertura aí, a partir daí ele faz isso. É empolgação pro episódio. Ou se encerra com ele falando Bankai. E a partir daí você já fica ansioso pro próximo. Tem que ser um momento, tem que ser um dos momentos da temporada. Pra mim, o Zaraki é um dos personagens mais queridos dessa obra. Então, esse é o quinto lugar pra mim que tem que ter aqui. A Bankai do Zaraki. A Bankai do Zaraki que é um dos grandes momentos da parte final. E ainda falando um pouco dessa luta contra o Hércules, tem um outro momento que é o quarto lugar dessa lista, que também tem que ter a mesma precisão do Zaraki, que é a evolução da Bankai do Hitsugaya. Para quem não sabe, o Hitsugaya ele não tem a sua flor completa. Ele mesmo menciona isso ao longo de toda a obra. Inclusive, é bem interessante você pensar sobre isso. Muita gente discute o Kubo como roteirista. Muita gente fala que o Tite Kubo, que é o autor de Bleach, ele não é tão bom roteirista. Mas, se você parar para pensar, a Yachiru, ela é uma personagem que, desde o começo, as pessoas falavam que não sentiam a presença dela. Lá na frente, o Ichigo fala isso quando ele chega na Society, no arco do resgate da Rukia. Lá na frente você descobre que ela não tinha presença porque ela é uma Bankai do Zaraki. E por que eu tô falando isso? Porque o Hitsugaya também acontece isso. O Hitsugaya ele tem um poder completo que ainda não foi mostrado. Esse poder completo é um momento do Hitsugaya. E é um dos personagens mais queridos da obra também. Ele precisa que a flor fique completa, só que isso acaba desgastando muito do poder dele. Quando ele usa a flor completa, ele se transforma num adolescente. Ele fica velho há alguns anos. E aí, a partir daí, ele consegue usar o que seria a sua força máxima que ele vai ter quando ele virar um adolescente / adulto.
E é muito incrível essa sequência. De novo, porque eu mencionei o bagulho da Yachiru do Kubo, porque alguns arcos atrás, no mangá, no anime, o Hitsugaya menciona isso. Quando ele tem que usar a flor em cima da cabeça dele, a flor de gelo, ele fala, nossa, ela não está completa ainda. Quando estiver completa, eu vou usar minha Bankai de forma completa. Então, é interessante porque ele já tinha planejado isso e usa mais pra frente. Hitsugaya é muito importante essa parte dele. É muito importante porque, pelo Hitsugaya mesmo. Hitsugaya é um personagem, eu vou repetir, ele é muito querido pelos fãs. Ele, no começo de Bleach, ganhava várias votações de personagem mais... que os fãs mais gostavam. E essa cena dele é muito boa. A luta dele no mangá já é empolgante. E também é empolgante porque o Kubo é um artista de mão cheia. Quando o Kubo quer fazer a arte, você vê o quão habilidoso, o quão incrível ele é. E aqui ele demonstra isso com precisão. Hitsugaya consegue trazer isso pra tela. E a transformação dele adolescente, você tá vendo em tela, porque eu tô colocando cenas do mangá, com certeza é um momento gigantesco dessa última temporada. E saindo um pouco dessa luta do Hércules, indo pro terceiro lugar da lista, é a luta da Yoruichi. A Yoruichi também tem o seu grande momento nesse arco. Desde a primeira vez que a gente vê a Yoruichi, a gente sabe que ela é muito poderosa. Não a primeira vez, né? Porque a primeira vez que a gente vê ela tá no seu formato de gato. Mas sempre que a Yoruichi é apresentada, ela tem seus momentos até épicos. A luta dela contra a Soifong no primeiro arco, a luta dela mais pra frente na Soul Society, ela humilhando o Byakuya por ser muito mais rápido que ele. Byakuya, depende de como você fala. Isso tudo é muito impressionante. Mas ela precisava do seu momento. Essa luta final, ela tem os momentos, mas nem tanto. Porque o principal momento dela não chegou. Que é o momento que ela se transforma em gato. Essa parte também é muito legal. Porque é o momento que a gente entende quem é Yoruichi. Por que Yoruichi era uma princesa dos assassinos? Por que Yoruichi é tão respeitada por todos os capitães? Por que ela faz o que ela quer, mesmo não sendo diretamente a capitã tão poder, que as pessoas respeitam tanto? Ela tem, por causa dessa sequência de ação. Essa sequência de ação é um momento que mostra isso. De novo, quando você procura coisas da Yoruichi na internet, essa cena sempre aparece. Que é ela no formato de gato, fazendo a pose do gato. É uma sequência... De novo, essas três que eu mencionei agora, que não pode faltar, é porque são as três mais empolgantes. E eu vou dar uma roubada aqui, porque eu falei que era 5 pontos, mas nesse da Yoruichi eu vou me dar o direito de roubar, porque eu ainda vou colocar a Bankai do Urahara. Pra quem não sabe, no meio da luta da Yoruichi, enquanto ela está lutando, depois ela não consegue ganhar do vilão. Então, quem chega pra lutar é o Urahara, ele usa sua Bankai, que é outro momento épico. E juntando esse momento da Yoruichi com esse momento do Urahara, pode talvez ser um dos episódios da temporada, que anos depois, quando lembrar essa temporada de Bleach, ainda estaremos falando desse episódio. Inclusive, quero ver como eles vão dividir ao longo da temporada essas três sequências. Porque são as três sequências. Quando você pensa em luta, quando você lê Bleach, você pensa nas lutas do último arco, essas três são as melhores lutas, as mais empolgantes, a que faz você vibrar no mangá. Elas precisam ser muito bem adaptadas. A qualidade da animação tem que estar muito alta. E, de novo, você tem que saber apresentar e trabalhar ao mesmo tempo que seja a parte final, você sempre espera o épico. Mesmo assim, eles são momentos tão importantes que eu confio que eles vão fazer uma boa adaptação, mas o que fizeram até agora no último arco, mas são os momentos que precisam ser bem trabalhados. Se tiver 12 episódios da última temporada, metade, um terço da temporada, quase um terço da temporada é isso. Também esses são 3 momentos épicos: o do Zaraki com o Bankai, o Hitsugaya adolescente e a Yoruichi gato. E agora sobre 2 momentos que eu deixei por último, porque não são momentos que tem no mangá. É o que precisa ter no anime, são coisas diferentes. Por que eu falo isso? Agora vai ter que, antes de eu entrar no segundo lugar, tem que colocar uma história do que é Bleach aqui, para os fãs que não acompanharam o mangá na época que lançava. Eu acompanhava. E eu lembro exatamente como é que foi isso. Bleach estava indo para o seu caminho final da obra. A gente sabia o que estava acontecendo, mas as vendas já não estavam tão boas como antes. A partir daí, a Shonen Jump achou uma boa ideia, em vez de deixar o Kubo terminar a sua obra, ela chegou para ele e falou: não estamos vendendo bem, nós não queremos mais produzir Bleach porque não está valendo a pena, então a gente quer que você termine a obra mais cedo. Isso é cancelar o Bleach. Muita gente vai falar: não cancelou porque terminou a obra. É porque o cancelar no mundo dos mangás é diferente de cancelar uma TV, um show de TV, uma série de TV que você fala: olha, cancelou, acabou, não existe mais. Não. Eles dão a oportunidade para o autor terminar. Mas o que normalmente a revista faz?
eles vão apressando ele, forçando ele a terminar o mais rápido. Então ele corre muito. Então o final de Bleach não é bom. A parte final do arco no mangá não é bom. E não é bom porque ela é muito apressada. E aí entra dois pontos que foram muito mal trabalhados no final do mangá de Bleach e que podem ser melhor trabalhados no anime. Até porque o Kubo falou que o estúdio deu liberdade para ele poder escrever cenas novas e completar coisas que ele não conseguiu completar no mangá. Então ele já deixou claro que vai ter muita coisa inédita no anime, que ele vai colocar aqui, ou coisas de novels que vão aparecer aqui. E o primeiro exemplo, que é o segundo lugar, é o Aizen. O Aizen, no mangá, você percebe que o Kubo tinha todo um conceito para ele. E esse conceito nunca é bem utilizado no mangá. Por quê? Quando vai começar a luta de Yhwach Ichigo, o mangá tinha que terminar, porque ele foi cancelado. Então, o Ichigo praticamente, depois que ele começa a luta, se vê um pouco da batalha dele com o Yhwach, mas bem pouco mesmo. Já pula para ele mais velho, já pula que ele ganhou a luta, ele não lembra como ele ganhou a luta, e você vê meio em flashbacks. A luta final é uma grande decepção. Eu tenho certeza que o Kubo, conhecendo o Kubo, ele tinha toda uma ideia do Yhwach ser gigantesco, a batalha ser épica, porque todo o mangá foi construído assim. Só a luta final ele fez de qualquer jeito, como se fosse um sonho, como se o Ichigo tivesse praticamente lutado e a gente não vai ver. Então esse é o primeiro ponto. Aizen. Por que o Aizen? Porque o Aizen aparece nessa parte quando ele lembra disso. Você vê a cadeira do Aizen, você vê ele aparecendo muito rápido, mas você vê que é o Kubo jogando coisas em tela porque a revista cancelou a obra dele. E o Aizen devia ter todo um arco. O Aizen devia chegar lá em cima, ajudar na luta. O reencontro do Ichigo com ele deveria ser gigantesco. Esse é um momento muito épico, porque o Aizen é o principal vilão da obra como um todo. É a volta do Aizen. É a primeira vez que o Aizen vê o Ichigo depois da derrota dele. O Aizen tem ódio do Ichigo. Seria um momento épico dos inimigos se reencontrando e lutando juntos. Isso foi feito num quadro no canto rapidamente porque o mangá tinha sido cancelado. Então, isso é o que tá faltando. Esse é o segundo lugar para mim. Trabalhar o Aizen melhor. O Aizen é um dos grandes vilões que existe dos mangás shonen. Ele foi tratado de forma muito ruim no final do mangá. Então, por causa disso, eu espero que o Kubo aqui coloque nas cenas extras pra gente ver o Aizen reencontrando o Ichigo, tendo um diálogo com ele, ajudando ele na batalha e até saindo da cadeira e começando a ter sua luta máxima. Isso é um fator que eu acho que precisa ser trabalhado na última temporada. Pelo mangá ter sido cancelado, falta isso. Então, esse é o segundo lugar. E o primeiro lugar também envolve isso, que é o Ichigo contra o Yhwach. Olha o que eu acabei de mencionar. Na última cena do mangá, você tem Ichigo contra o Yhwach. E o Yhwach matou muita gente. O Yhwach, ele era metade que estava dentro do Ichigo. Olha que coisa legal. A parte Quincy do Ichigo dentro dele era uma versão do Yhwach jovem, da Guerra de 1000 anos, 100 anos. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessante. E aí, a batalha deles é completamente sem vida. Olha o que eu acabei de falar atrás. Olha quais são as melhores lutas do final do mangá de Bleach. Zaraki, Hitsugaya e Yoruichi, essa parte final que vai ser adaptada. Você percebeu que eu não mencionei o Ichigo na final de Bleach? Você percebeu que o Yhwach não está mencionado? Que o Aizen não está mencionado? São os personagens que são incríveis, mas não é o protagonista. É porque a luta é muito ruim no mangá. E ela é muito ruim porque, de novo, o Tite Kubo foi forçado a fazer esse final apressado. Então é isso que eu também espero da parte final. Esse é o primeiro ponto que eu quero na parte final de Bleach. Uma luta completa, uma luta como o Kubo imaginou, ele podendo criar storyboard, que é a parte das artes, para eles saberem como para onde eles têm que ir, para aí sim entregar uma luta épica. Porque eu tenho certeza absoluta que com o Kubo por trás, e com o Kubo por trás da obra, e com o Kubo ajudando a construir a parte do Aizen, porque ele falou que vai ter cena extra, ajudando a construir a luta do Ichigo, eu posso te garantir que o final de Bleach no anime vai ser muito melhor que o do mangá. Vai seguir o mesmo caminho. A gente vai ter nas últimas páginas o filho do Ichigo, a filha da Rukia. E de novo, quem reclamar, já avisei no começo que ia ter spoiler aqui sobre tudo. Vai ter tudo isso no final. O último episódio vai ter tudo isso. Mas ou parte que importa, vai ser muito melhor, porque a trilha sonora vai ajudar muito, vai ter esse ponto
que eu acho que vai funcionar melhor como um todo. Então eu acho que esses são 5 pontos que eu gostaria de ver no final da obra de Bleach, que eu acho que precisa ser trabalhado para a temporada final ser tão épica e terminar Bleach da maneira como essa obra merece. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera da última temporada de Bleach? Qual ponto você acha que faltou aqui? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.